Olá, inscritos do canal Verdades da África. Moçambique já passou por muitas situações de manifestações e greves. Neste vídeo, eu listei 5 manifestações que marcaram a história de Moçambique. Nós sabemos que no dia 21 de outubro de 2024 aconteceu uma manifestação em Moçambique em repúdio ao assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambi. Não só, também em relação à questão dos resultados preliminares das eleições de 2024. Mas agora vamos conhecer algumas das manifestações que aconteceram ao longo da história de Moçambique. Vamos! 1. Manifestação de setembro de 2010. Em setembro de 2010, as ruas de Moçambique foram palco de uma das maiores crises sociais que o país já havia enfrentado desde o fim da Guerra Civil. Uma série de protestos violentos eclodiu em reação ao aumento abrupto dos preços dos alimentos, especialmente do pão e do combustível, ambos essenciais para a sobrevivência de uma população já assolada pela pobreza. O que começou como pequenas greves e manifestações rapidamente se transformou em um levante generalizado, abalando a nação, provocando a morte de dezenas de pessoas. O cenário de indignação e revolta começou a se formar lentamente. Nas semanas que antecederam os grandes protestos, pequenos grupos de trabalhadores organizavam greves e faziam pequenas manifestações contra a inflação crescente que coroía seu poder de compra. Mas foi no dia 1 de setembro que a situação fugiu do controle, quando milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital Maputo, dando início aos motins que ficaram conhecidos como motins do pão. A insatisfação não era apenas contra o aumento do preço dos alimentos, mas contra um sistema de desigualdade que havia mergulhado o país em uma espiral de pobreza, desemprego e desespero. As ruas de Maputo logo se tornaram palco de uma batalha. De um lado, cidadãos que marchavam em busca de melhores condições de vida, protestando contra o governo e contra a fome que afligia suas famílias. De outro, a polícia que, armada com balas de borracha e posteriormente munição letal, tentava conter a fúria popular. A violência se espalhou rapidamente, com bloqueios de estradas, saques e confrontos em várias cidades do país. A indignação da população era alimentada por uma série de fatores. O aumento de até 30% no preço do pão foi o estopim para a crise. O metical, moeda nacional moçambicana, estava em queda livre frente ao rand sul-africano, o que encarecia os produtos importados e pressionava ainda mais a inflação. O país, que ainda se recuperava de décadas de guerra civil, estava classificado na posição 175 entre 179 países no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU e cerca de 70% da população vivia abaixo da linha da pobreza. Para muitos moçambicanos, a luta nas ruas era uma questão de sobrevivência e a escalada de violência parecia inevitável. Nos primeiros dias de protesto, 4 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia e centenas de manifestantes foram detidos. O governo reagiu com uma postura firme. José Pacheco, o ministro do Interior, chamou os manifestantes de bandidos e criminosos, reforçando a narrativa de que as manifestações não eram legítimas e que qualquer tentativa de contestação seria reprimida com dureza. A polícia, por sua vez, negou que estivesse usando munição real para conter os protestos, alegando que os agentes estavam armados apenas com balas de borracha. No entanto, testemunhas oculares e relatos de imprensa contradiziam essa versão oficial, com diversas denúncias de uso de munição letal contra os manifestantes. Um caso emblemático foi o de um menino de
anos, que foi atingido na cabeça por disparo enquanto caminhava em direção a um dos protestos em Maputo. Sua morte gerou uma onda de indignação e tornou-se um símbolo da brutalidade policial que marcou as manifestações. Enquanto o governo tentava acalmar os ânimos, a oposição política, especialmente o Partido Renamo, condenava a resposta violenta das autoridades. Dezenas de milhares de apoiadores da oposição foram convocados a marchar e exigir mudanças. A palavra de ordem era a quebra da barreira de medo. A população, já cansada de anos de negligência governamental, agora se sentia empoderada para desafiar o poder estabelecido. A questão do aumento dos preços, embora central, não era o único fator que alimentava os protestos. A revolta popular também era motivada por uma percepção generalizada de que o governo de Armando Guebuza no poder desde 2005 havia se distanciado das necessidades do povo. A Frente de Libertação de Moçambique Frelimo, partido no poder desde a independência do país em 1975, estava cada vez mais associado a uma elite política e econômica, enquanto a maioria da população enfrentava a miséria cotidiana. Com um PIB per capita de apenas $802, em contraste com os quase $10.000 da vizinha África do Sul, Moçambique se tornava o retrato de uma nação dividida. Os protestos de 2010 foram os maiores e mais violentos desde os confrontos de 2008, quando a polícia matou 4 pessoas durante manifestações contra o aumento dos preços dos combustíveis. Naquela ocasião, a pressão popular forçou o governo a recuar e cancelar os aumentos previstos. Em 2010, no entanto, a resposta do governo foi muito diferente. Apesar dos apelos à calma por parte das autoridades, incluindo o ministro do Interior, que chegou a pedir que os moradores de Maputo se acalmassem e voltassem às suas rotinas, a repreensão foi severa. Mais de 140 pessoas foram presas e, no total, 13 morreram durante os confrontos. A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, por meio de sua presidente Alice Mabote, condenou a violência policial e destacou que o aumento de preços do pão era apenas a gota de água. Segundo Mabote, a insatisfação da população estava enraizada em questões muito mais profundas, como a pobreza extrema, a falta de oportunidades e a crescente desigualdade. Para ela, os protestos de 2010 não eram apenas uma reação momentânea, mas um reflexo de problemas estruturais que o governo vinha ignorando por anos. O impacto das manifestações de 2010 foi duradouro, embora o governo tenha conseguido, em grande parte, conter os protestos. A insatisfação popular continuou a crescer. A crise revelou a fragilidade de um sistema econômico que não conseguia atender às necessidades básicas da maioria da população e expôs as tensões latentes em um país que, apesar de seus recursos naturais e de uma economia em crescente, ainda lutava para superar as cicatrizes da guerra civil, das profundas desigualdades sociais. 2. Protestos de novembro de 2012. Na manhã de uma quinta-feira, marcada pela tensão, as ruas de Maputo foram dominadas por pneus em chamas e barricadas improvisadas. O motivo? O plano do governo de aumentar as tarifas de chapa em 40% para muitos moçambicanos vivendo em uma das nações mais pobres do mundo. O novo preço, estimado em $0,24 por viagem, era simplesmente insustentável. O aumento aprovado pela Assembleia Municipal na semana anterior reacendeu o clima de insatisfação que há anos vem se acumulando no país. Nos subúrbios mais pobres da capital, a população reagiu com indignação. Manifestantes bloquearam cruzamentos cruciais, impedindo a circulação de veículos e paralisando os serviços de transporte, que foram completamente cancelados. A polícia cercou essas áreas, criando um ambiente de tensão ainda maior, mas até aquele momento não haviam relatos claros sobre prisões ou feridos. Para Celestino Júlio Magatti, um pescador que depende diariamente do transporte público,
a nova tarifa representa mais do que um simples custo financeiro. Isso dói, disse ele. Às vezes é difícil para nossos filhos irem à escola, é difícil para os pais irem trabalhar, é difícil para as mães irem ao mercado. Suas palavras ecoam o sentimento de milhares de famílias que já lutam para sobreviver em meio a uma economia fragilizada. Esse aumento nas tarifas de chapas é o primeiro desde 2008, quando um aumento de 50% desencadeou uma série de revoltas violentas. Desde então, o governo tem mantido as tarifas artificialmente baixas por meio de subsídios, tentando evitar novos protestos. Contudo, o transporte público em Moçambique estava à beira do colapso, operando com um déficit crescente, e afirmou que esse reajuste era necessário para salvar o sistema. A medida, no entanto, estava longe de ser aceita pela população, mas, infelizmente, acabou sendo implementada e afetou vários bolsos de moçambicanos. 3. Greves e protestos dos médicos e profissionais de saúde. Moçambique estava a enfrentar um momento crítico no setor da saúde, quando iniciou uma greve de 25 dias, no 1º de junho do ano de 2023. Os profissionais de saúde, representados pela Associação dos Profissionais de Saúde de Moçambique, decidiram paralisar suas atividades em protesto contra as condições precárias de trabalho, a falta de medicamentos e materiais médicos, além das injustiças salariais decorrentes da implementação da nova tabela salarial única (TSUU). A greve afetava todas as unidades de saúde do país, colocando em risco a já frágil assistência aos pacientes. A decisão de realizar a greve foi confirmada pelo porta-voz da associação, Josefino Alberto, na cidade da Beira. Segundo ele, a paralisação era resultado do silêncio do governo diante da carta de reivindicação apresentada há 4 meses pela Confederação Nacional dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique. Nessa carta foram detalhadas as condições deploráveis nas unidades de saúde, onde faltavam medicamentos e materiais básicos, e os problemas relacionados à TSUU, que trouxe desequilíbrios nos salários dos profissionais do setor. A associação também criticou a postura do Ministério de Saúde, que tem se recusado a dialogar com a associação sob o argumento de que esta ainda não é legalmente reconhecida, uma vez que seus estatutos não foram publicados no Boletim da República. A associação alertou para a tentativa de coação e substituição de grevistas por outros profissionais, o que violaria a legislação trabalhista vigente no país, especificamente o artigo 202 da Lei de Trabalho. Em resposta, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, pediu aos profissionais que não aderissem à greve e defendeu que a paralisação não resolveria os problemas enfrentados pelo setor. Em uma entrevista a uma emissora de televisão, Tiago afirmou que o governo já havia iniciado negociações com representantes da associação e apelou por uma resolução pacífica por meio de diálogo. A situação dentro dos hospitais era alarmante. De acordo com relatos da associação, pacientes estavam sendo obrigados a comprar itens básicos como soro, enquanto os profissionais de saúde arriscavam sua própria integridade devido à falta de equipamentos adequados para o trabalho. O impacto da greve foi sentido pelos pacientes, que enfrentaram atrasos no atendimento, especialmente em áreas de menor emergência, enquanto os serviços de urgência permaneceram em funcionamento. Além das condições de trabalho precárias, a nova tabela salarial única, TSUU, também era alvo de duras críticas por parte dos médicos e outros profissionais de saúde. Essa greve de 25 dias foi uma das situações mais terríveis no setor da saúde em Moçambique e afetou vários moçambicanos.
4. Protesto dos motoristas de transportes semicoletivos chapas. Enquanto a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários FEMATRO aguardava pela decisão do governo sobre o aumento das tarifas de transporte urbano, interdistrital e interprovincial, os transportadores semicoletivos das cidades de Maputo e Matola, assim como dos distritos de Maracuene e Boane, decidiram paralisar suas atividades na manhã de uma segunda-feira. A paralisação foi resultado do último reajuste dos preços dos combustíveis, que tornou a gasolina o principal combustível utilizado pela economia nacional, o mais caro do momento. A nova tabela de preços que entrou em vigor no sábado anterior elevou o preço da gasolina de 83,30 meticais para 86,97 meticais, enquanto o gasóleo subiu de 78,97 meticais para 87,97 meticais. Naquela manhã, imagens circuladas nas redes sociais mostravam paragens e terminais de transporte lotadas de pessoas, aguardando pelos chapas que estavam estacionados. Até às 8 horas daquele dia, nenhum transporte semicoletivo havia saído dos terminais de Albazine, Zimpeto, Maguanine, Costa do Sol, Praça dos Combatentes, 1º de Maio, T3 e Cidade da Matola. No dia anterior, o presidente da FEMATRO havia informado que o governo se pronunciaria ainda naquela semana sobre o aumento do preço do transporte. Ele explicou que, nas últimas conversações com o governo após reajustes anterior dos combustíveis, os transportadores haviam proposto um aumento de 7 meticais nas tarifas. No entanto, com o novo aumento do combustível, essa proposta tornou-se inviável. Apesar disso, a FEMATRO ainda não havia apresentado uma nova proposta de aumento de tarifas, pois aguardava uma reunião com seus associados. Vale lembrar que o último aumento das tarifas de transporte havia ocorrido em janeiro daquele ano, em resposta à subida do preço dos combustíveis em outubro de 2021. E essa greve afetou muito a situação dos munícipes de Maputo e Matola. Greve de 2024. As manifestações de 2024 em Maputo, ocorridas no dia 21 de outubro, marcaram um momento crítico na história recente de Moçambique. O país foi palco de protestos pacíficos organizados em resposta aos resultados contestados das eleições gerais de 9 de outubro e ao assassinato de Elvino Dias e de Paulo Guambe, mandatários do Partido Podemos. Liderados por Venâncio Mondlane, candidato presidencial que alegrava fraudes eleitorais, as manifestações começaram pacificamente, mas rapidamente enfrentaram repressão policial, deixando um rastro de tensão e violência na capital. Os protestos, inicialmente programados para acontecer na Praça da OMM, foram duramente reprimidos pela polícia, que utilizou gás lacrimogêneo e balas reais para dispersar os manifestantes. Entre os feridos estavam 2 jornalistas que foram gravemente atingidos enquanto cobriam os eventos e foram rapidamente levados ao Hospital Central de Maputo para atendimento. O ponto central dos protestos foi a Avenida Joaquim Chissano, local onde dias antes 2 apoiantes de Mondlane, incluindo seu advogado Elvino Dias, foram assassinados. Embora a manifestação principal convocada por Mondlane para amanhã de segunda-feira tenha sido frustrada pela forte intervenção da polícia, os protestos se espalharam por diversos bairros de Maputo, como Pulanacaniço, Chiquelene e Machakene. Em todos esses pontos, a polícia continuou a usar força, lançando gás lacrimogêneo e disparando tiros para dispersar os manifestantes, que responderam com lançamento de pedras, pneus incendiados. Apesar dos intensos confrontos ao longo do dia, a cidade começou a retomar uma aparência de normalidade na manhã seguinte. Comércios voltaram a abrir e a chuva ajudou a limpar as ruas ainda cobertas por destroços deixados pelos confrontos. Entretanto, o Hospital Central de Maputo confirmou que mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas durante os protestos, incluindo 3 jornalistas, e anunciou uma conferência de imprensa para fornecer mais detalhes sobre o número de vítimas. Os protestos também se estenderam para outras cidades de Moçambique, evidenciando o descontentamento nacional com os resultados preliminares das eleições
e a violência crescente. Em Maputo, os confrontos começaram por volta das 7, quando as forças policiais dispersaram grupos de manifestantes que se reuniram para marchar pacificamente convocados por Mondlane. Mondlane acusou as forças policiais de usar balas reais contra os manifestantes e declarou que os moçambicanos estavam se unindo para salvar o país diante do que ele considerava um ataque à democracia. O candidato presidencial convocou os protestos em repúdio ao assassinato de Elvino Dias e de Paulo Guambi, ambos apoiantes do seu partido Podemos. Ele também prometeu continuar os protestos em 3 fases adicionais, até que o Conselho Constitucional divulgasse os resultados finais das eleições. A repressão policial às manifestações foi amplamente condenada pela comunidade internacional. Organizações como a União Europeia, a União Africana e o governo português pediram contenção de ambas as partes, destacando a necessidade de uma solução pacífica para a crise política. A tensão continua com Venâncio Mondlane e seus apoiantes mantendo a promessa de persistir nos protestos até que suas demandas por justiça eleitoral sejam atendidas. Essas manifestações e a resposta repressiva do governo mostraram um Moçambique em ebulição, onde as frustrações populares sobre as questões eleitorais, violência e governança que se convergiram em um movimento de protestos que não será facilmente apagado da memória do país. O que você acha? Faltou algum protesto? Coloque nos comentários a sua opinião. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!